60 anos, nascido e criado na Urca. Filho, neto e sobrinho de advogado. Gosta de livros e de gente. Acredita na liberdade e na paixão. Sonho uma defensoria pública em cada estado do Brasil. Sobre o país, acha que ainda vamos nos orgulhar dele. Sobre a vida, preferia que não terminasse nunca. Hoje você vai conhecer o diário profissional de Técio Lins e Silva, advogado criminalista. Eu sou nascido e criado na Urca, que é um dos bairros mais fantásticos do Rio de Janeiro. A Urca era um quintal, então as pessoas todas viviam na rua, as crianças todas conviviam. O pai era um fanático pela advocacia e eu vivi toda a minha infância vendo-o, folheando processos e escrevendo a lápis as defesas que fazia. Essa rotina de trabalho entrava pela janela, pelo telefone, por debaixo da porta, entrava por todos os buracos da casa. Muitas mulheres foram submetidas ao júri acusadas de matar o seu companheiro, o seu esposo, o seu marido. E esses eram casos que não tinha televisão, não havia televisão para distrair. Era o rádio ou o júri. O júri era o grande espetáculo, que era mais do que um teatro, porque aquilo era de verdade. Eu sempre estudei no mesmo colégio, desde o jardim de infância até o último ano do curso secundário. Nessa idade eu me aproximei das atividades do Grêmio e aí eu me candidatei e fui eleito presidente do Grêmio, que se chama Sociedade Literária do Colégio Anglo-Americano, que tinha uma sigla de Solica. Foi uma época gloriosa para minha formação, para minha cidadania. Esse exercício da representação, do desejo dos alunos, na realização do interesse coletivo, na busca dos interesses da coletividade do colégio e tal. Um fato marcante naquela época é que o Anglo-Americano ele aumentou as anuidades além do que o Ministério tinha determinado, né? E eu comandei uma greve surda, uma operação tartaruga. O pessoal custava pagar, atrasando muitos pagamentos, e o diretor, então, sabendo disso, ele reuniu todo o colégio, os 500 alunos, o colégio era muito badalado, né? Havia lá um colega meu, Narciso, que estava indignado, a família estava com dificuldades e resolveu protestar. A União Nacional dos Estudantes, que naquela época era muito efervescente, tinha falado que a gente não aceitasse essa irregularidade, essa coisa atrabiliária dos diretores aumentarem contra a determinação do Ministério da Educação. E o diretor tinha horror da UNE, achava que aquilo era um bando de subversivos, de desalmados. Ele me interrompeu, disse que eu era um comunista, que a UNE era um órgão deplorável, enfim. E, de certa maneira, humilhar o Narciso, coitado, ficou. Enfim, uns 15, 16 anos, era uma covardia. Ele se levantou, foi o único que se levantou e me defendeu, e defendeu a UNE, mostrando que essa posição de procurar a justiça era o que iria transformar o nosso país realmente num país com um belo futuro. Eu não sei quem me empurrou, mas eu me levantei. Diz ele que ele sentiu uma força interior que ele foi incontrolável, né? Parece até a Clarice Lispector diz assim: não escrevo porque quero, obedeço a uma íntima voz de comando. O Técio, naquele dia, ele mesmo diz isso, ele obedeceu uma íntima voz de comando para defender uma pessoa que estava sendo injustamente atacada, que era eu, acabei sendo expulso do colégio. E foi tão forte essa cena
que diz ele que foi uma das coisas que levou ele a ser advogado. Ele ia ser engenheiro mecânico. Que engraçado, né? Sempre gostei de defender as pessoas. Eu sempre me incomodou a questão da injustiça. Sempre. E eu fui a primeira pessoa que o Técio defendeu na vida dele. Olha que ele defendeu gente na ditadura militar. No dia que eu entrei na faculdade, quer dizer, fui imediatamente me acercar do Caco, esse que era o diretor acadêmico. 30 dias depois, né, no dia 31 de março, veio o golpe. E os estudantes foram processados, foram denunciados na Justiça Militar por subversão. Havia um inquérito, um IPM, que funcionava dentro da faculdade, com um coronel que é fardado para tomar o depoimento dos alunos. Então, nós vivemos um mês de liberdade, um mês de encantamento por aquele espaço. E um mês depois estava tudo fechado, rigorosamente fechado. Nós dois éramos estudantes, ele era estudante de Direito, eu estudante de Medicina. Nos conhecemos num porão de uma igreja, num congresso da UNE, ali no Rio Comprido. E a partir daí se criou uma grande amizade que dura já há 40 anos. Ficamos amigos como estudantes e logo eu participava já do diretório acadêmico, já tinha uma luta contra a ditadura de 64, né? Isso foi em 65, 66 e tal. O Técio ainda não tinha o seu registro na Ordem dos Advogados do Brasil. Ele já militava muito no fórum, mas ele ainda não podia assinar as coisas, porque ele não tinha o registro na OAB. Nós enfrentávamos a repressão na Faculdade de Direito com os instrumentos da legalidade. Isto é, com as leis, com os regulamentos. Em dezembro de 68, 3 dias depois de formado, eu fui cassado pelo ato institucional número 5, o AI-5. E logo a seguida eu fui preso na Aeronáutica. A prisão era sempre em condições assim, abruptas, né? De repente, invadiam, chegavam na casa e levavam a pessoa sumia, desaparecia. Voltando do trabalho, eu encontro uma equipe do DOI-CODE, na época chefiada por um famoso bicheiro hoje, e que invadiu minha casa e essa equipe do DOI-CODE veio a fazer a minha prisão e também a do meu irmão. A grande luta era encontrar, localizar o preso. Esse era o trabalho mais extraordinário. Ele conseguiu me localizar dentro da prisão por um cartão de identidade como médico que eu levei dentro da minha carteira e avisou minha família que eu estava no DOI-CODE, na Barão de Mesquita. Se a prisão dele não fosse oficializada e ele localizado pela família ou pela justiça, o risco dele desaparecer e, portanto, dele morrer, sumir do mapa, como tantos sumiram, era maior. Eu fui torturado dentro das dependências do DOI-CODE, sofri todo tipo de tortura e saí de lá em coma profundo para o Hospital Central do Exército. Cláudio Campos é um exemplo incrível, a família, né? Assim, o que a gente fazia com as famílias, né, de orientar, vai por aqui, vai por ali, e não poder verdadeiramente, né, dar nenhuma esperança, porque a gente não sabia o que ia resultar daquele conselho, daquele caminho que a gente estava indicando. Que minha mãe usou um artifício recomendado pelo Técio. Ela teve uma autorização de uma visita e ela transformou em várias visitas. Então ela passou a me visitar todo dia. E isso foi uma exceção interessantíssima, porque as mães têm uma importância enorme nesse processo político agudo de repressão, porque elas são verdadeiras heroínas. E elas, mais do que todo mundo, conseguem direitos inusitados. Então, ela, com a autorização que ela tinha de uma visita, ela transformou em 30 ou 60 visitas. A gente lutava contra forças invisíveis, lutava contra
uma repressão absurda. Defender a vida e o direito daquela pessoa era maior que qualquer possibilidade de honorário. E os advogados de presos políticos sabiam disso e por isso se dispunham muito amplamente a fazer defesas num sistema de gratuidade que eu diria amorosa no meio do terror. Então, hoje nós dedicamos, são outros os perseguidos, são outros os que sofrem a repressão, essa repressão, né, fundamentalista e odiosa, e a qualquer preço, e que vale tudo. Mudam os atores, muda um pouco, muda o cenário, muda a capitulação, mudam as leis, mas enfim, no fundo é a mesma coisa. A advocacia criminal é puro romance, e pura paixão, e puro afeto. O que é histriônico, que, né, tem uma visão mais expressiva disso, é o tribunal do júri. O tribunal do júri são julgados o homicídio, o aborto, o infanticídio e o suicídio na modalidade de auxílio. Para julgar um crime que abalou a cidade e nós todos estamos exaustos. A profissão de advogado criminal, como eu vivo, como eu a exerço, ela dizer que ela não interfere na vida, que ela é feita aqui para fora, que é exercida profissionalmente, tudo bem, esse é um discurso que eu seria até capaz de fazer. Agora é mentira. E ela entra por debaixo da unha, entra atrás da orelha. É uma coisa horrorosa. Talvez pudéssemos, não é uma coisa daquelas propagandas do Ministério da Saúde, né, que fumaram e tal, aqui bolar umas coisas, causa estresse, causa tudo, causa. É uma coisa, enfim, pelo menos, eu não imagino o que seja o exercício de uma profissão que trabalhe com a alma humana, com as tragédias, e cujo resultado possa significar a condenação criminal de um ser humano para cumprir, vai perder a liberdade, vai para a cadeia, que isso possa alguém dizer que exerce de maneira, separa a sua vida, que sai dali, não vai coisa, vai dali para o bar. Quem não ficar, quem não tiver, não se sentir, achar que vai para o júri, como se fosse para comprar uma camisa, mude de profissão. 9 minutos com Hoje, a criminalidade da moda é a criminalidade do colarinho branco. São os crimes contra a ordem econômica e financeira. São os crimes que são tratados hoje como sendo mais graves até o próprio crime de morte. Pelo menos, né, tem uma dimensão na mídia. E o advogado criminal é então levado à defesa dessas questões negociais. Eu acho que nós vivemos uma explosão pública de situações comportamentais que certamente vão desaguar nos tribunais do país. E isso dará, mais uma vez, aos advogados, não é, uma responsabilidade, primeiro, para compreender o que está se passando, e segundo, de atuar, não é, na defesa, no encaminhamento desses processos que vão nascer de toda essa crise, de toda essa questão que foi colocada no país. Eu acho que o Brasil vai melhorar com a crise. Não é nenhuma tragédia, não é nada,
não estamos num beco sem saída, nós estamos num caminho, sabe, numa larga avenida com futuro e com caminhos e com muitas saídas. You're so good to me. And you're... Às vezes o cliente não sabe. A gente pensa que tem ali, que o seu interlocutor, o responsável por tudo. Não é. O trabalho é coletivo. Depende, né, de vários personagens que vão trabalhar. É uma equipe mesmo. É um trabalho de grupo, de verdade. E por isso que funciona. Como é um escritório pequeno, né, e que trabalha muito em equipe, a gente mesmo hoje em dia, às vezes eu faço coisa, vou ao fórum, vou ver um processo, né? Eu faço às vezes o que um estagiário faria. Nós aqui não temos muito funções definidas. Eu acho que todo mundo faz o que for preciso fazer. Eu sou o advogado mais antigo do escritório, de inscrição na ordem mais antiga, com maior tempo, digamos, na advocacia. Depois tem o Elite, que é meu sócio, que é meu companheiro, que começou a trabalhar comigo estudante, e que, enfim, que está lá, enfim, desde sempre. A essa sociedade original foram agregados outros nomes que ficaram, saíram. Hoje nós temos nomes que estão com a gente já há muito tempo. Letícia, né, Darcy. Que é um experiente ex-serventuário da Justiça que todos os dias vai furungar o andamento dos processos, vai olhar o que está acontecendo, vai olhar nos processos, vai conferir. E por isso que eu costumo dizer orgulhosamente que a gente sabe do andamento dos processos antes da internet, porque a gente viu lá, na fonte. São pessoas que têm, eu não vou dizer que tem os meus 35, para a sorte deles, mas tem 20 anos com a gente, 15 anos com a gente, e hoje fazem parte desse time. Nós passamos mais tempo aqui do que nas nossas casas, com as nossas famílias, e eu acho que o Dr. Técio sempre colocou muito isso pra gente. Essa daqui é a casa de vocês. Esse escritório é a casa de vocês. Por isso que eu acho que o lugar preferido de todo mundo é a biblioteca, porque tem esse clima de casa, tem esse clima leve. Essa relação de honestidade, de franqueza, de verdade, de lealdade, de companheirismo, que eu acho que são características que eu trago comigo, mas que se encaixaram nesse perfil que ele construiu, ó, há muito tempo atrás, de forma de trabalhar aqui no escritório. São 40 anos fazendo petição. A gente não tem modelo de petição, nem de juntada de documento, nem de procuração. Cada papel que a gente escreve é original, ele é nascido com aquela coisa. Isso é fantástico. Pode ser uma maluquice, pode ser uma loucura, mas eu acho que isso faz o diferencial e eu me orgulho muito disso. No começo eu não escrevia peças, né? Eu muito mais ia ao fórum, ver processos, dar informações, escrevia uma coisa ou outra, né? É um escritório pequeno, então, na verdade, mesmo os estagiários aqui costumam escrever e participar dos processos. Eu não faço cópia e cola com nada. A gente juntar um documento, uma coisa, puxa, fiz uma petição de 5 linhas. Ela é autêntica e legítima. Chega até irrita, sabe? Chega até que a gente acha que nem precisa tanto. Mas ele, e às vezes dá nervoso, que eu digo, você vai infartar. Vai infartar porque ele se transforma. Ele se transforma, assim, se o julgamento é daqui a um mês, sabe, 2 meses antes ele já está já preparando tudo e já lê, ele sabe, ele lê processo, ele marca o processo dele. Quanto mais processos você tem aí, esse andamento é muito dinâmico e as coisas vão acontecendo e tem prazos, e prazos são fatais, que se não tem uma tranquilidade, uma segurança de que tudo está visto ao tempo e à hora, a gente tem um infarto de noite pensando se assustando com o que terá acontecido com esse ou com aquele processo, com esse ou aquele prazo. O Técio ainda acredita, o Técio ainda batalha, o Técio ainda tem a capacidade de se desapontar. Que eu me lembro, o único júri que eu me lembro que ele perdeu foi um júri simulado, que foi o julgamento de Judas.
Ainda perdeu de 4-3. A lição que eu tive aqui no escritório e que eu acho que eu vou guardar para minha vida inteira é que a liberdade é o bem mais caro do ser humano. Eu acho que até mais do que a vida, porque o que adianta a gente viver se a gente não tem liberdade? You're so good to me. Na advocacia criminal não tem parâmetro. As pessoas estão... o que está envolvido é a liberdade, é a paz, é a tranquilidade do cliente. Então não tem uma medida. Uma liberdade não custa mais do que a liberdade de outra. Então é sempre muito difícil estabelecer esses parâmetros, mas é possível estabelecer. O tempo da causa, a dificuldade da causa e a capacidade que tem o cliente de arcar com o empreendimento de todo esse pessoal, de todas essas pessoas que se envolvem para a sua defesa. Então isso tem um custo, porque é o custo operacional. Agora, a advocacia criminal, todo advogado criminal tem uma carteira de clientes que não pagam. Isso é uma característica, eu diria, da advocacia. Todo advogado tem uma carteira de advocacia que hoje se chama pro bono. Advocacia que tem, enfim, uma razão social, uma razão afetiva, uma razão de amizade. Nós fazemos muito, nós temos sempre uma carteira de pessoas que não podem pagar. Não obstante, nós tratamos com o mesmo carinho, com o mesmo entusiasmo aqueles que pagam. E aí acaba que um paga pelo outro e a gente vai tocando a vida. Não existe frieza na relação do advogado criminal. Não existe, é mentira. É uma atividade que envolve todos os buracos da cabeça, envolve todos os sentimentos. You're so good to me. And your love is the... É absolutamente necessário uma dose de afeto, de paixão, que costuma impulsionar as causas. Face the music, dance to the music. Now I hear the sound of music, and your kisses take it closer to perfection. You're beyond imagination. We're the dream team. You're so good to me. You're so good to me. And I hope to give you back the peace of mind that you give to me. And it feels like Bossa Nova by Jobim. The solution to my dilemma. You're my girl from Ipanema. Inspiration for my samba in slow motion. You're the top, you're my devotion. My slow motion, bossa nova dream. Face the music, dance to the music. Now I hear the sound.